Mas conta o encontro com o Jorge. Então, depois eu fui para a Globo. Uhum. Eu sou muito amigo do Caco Barcelos. Que legal. A gente trabalhou junto. Eu trabalhava na Jovem Pan, no Jornal do Brasil, e ele na Veja, na época. E numa madrugada foi encontrado morto um contrabandista, apelidado de Boy, que morava perto do Palácio dos Bandeirantes. E naquela época você chegava nos locais. E eu cheguei pela Folha. Não, desculpa, eu trabalhava na Folha de São Paulo. Trabalhava na Folha de São Paulo e ele na revista Veja. E a gente se encontrou na porta dessa casa, entramos enquanto a polícia fazia a perícia do corpo, que estava num quarto. Aí que a gente começou a manter contato e esse caso já tem muito tempo e a nossa amizade é de quase 40 anos. Com o Caco Barcelos, Caco Barcelos. Você se encontrou com ele nessa ocasião. Ele fazia o Profissão Repórter, eu adorava assistir. Então, mas ele continua no Profissão. Depois ele continua, ele fez Ainda tem Profissão Repórter? Tem. Que legal. Toda terça-feira na Globo. Eu tenho sabia. grandes amigos lá. E ele, todo o conhecimento dele, ele é super humilde, ele passa para os novos jornalistas. E esses novos jornalistas vão ter o melhor professor. Para mim, um dos melhores repórteres que eu conheci na vida. Ele sim é um ícone. Ele sim é um repórter que vale a pena você ouvir as histórias dele. Quando eu estava na Globo, voltando, ele me convidou uma vez para fazer uma matéria sobre o caso da Rua Cuba. Está na internet isso. Era para fazer o velho e o novo. Aí ele pegou uma repórter jovem e o velho repórter, que era eu. E a gente foi para a rua tentar recontar histórias. Voltamos lá para a casa da Rua Cuba, que ficou marcada. Essa casa ela nunca foi vendida. Hoje, na época, quando a gente fez a reportagem, acho que era um casal de estrangeiros que morava lá. E nós fomos lá, ninguém atendeu, a gente não pôde entrar na casa, e eu procurei o advogado Jorge Delmanto Buchabic. E ele me recebeu. Ele recebeu, ele e o irmão dele, que também é advogado, me trataram muito bem. Tentei fazer uma entrevista, ele não quis falar sobre o caso, e aí a gente fez um programa em cima disso sobre o crime da Rua Cuba, onde o Caco apresentava. Que legal, mas ele não quis dar a posição dele? Não quis, não, ele negou, sempre negou, ele falou que era um caso que ele criticou muito a imprensa, particularmente a TV Globo, Sério? Dizendo que a imprensa destruiu a vida dele. Nossa. Sabe? E eu ouvi, ele tem o direito de falar. A gente fez a reportagem dizendo que ele não quis comentar o caso a respeito e a gente respeitou. É porque tem esse problema, né, no jornalismo. Não no jornalismo, quando você vai cobrir um caso e aí você cita os suspeitos, tem gente que já acredita, a maioria das pessoas assim que ficam acompanhando o caso, elas já determinam quem que é o culpado. Antes, né, de saírem provas, a pessoa ser de fato condenada, isso aconteceu em muitos casos. E aí fica essa mancha, né, na pessoa. Em casos de abuso sexual, isso acontece muito. Aparece lá, fulano foi acusado do crime de estupro, né? Eu tomo cuidado para falar, porque depois o YouTube fica limitando a gente tem que tomar cuidado com as palavras aqui. O caso de abuso sexual. Aí, às vezes, a pessoa que foi acusada ainda nem foi condenada, nem foi indiciada, e já é culpado para o público. Então, tem essa questão às vezes também da forma de noticiar, né? Oi, Giovana, eu concordo com você, e você está falando de um caso de abuso sexual. A gente vai tocar sobre o famoso, tristemente famoso, caso da escola base. Sim. Que foi em 92, eu cometi um erro grave ao apontar e acusar já praticamente 4 pessoas de envolvimento em abuso sexual de crianças numa escola que ficava no bairro da Aclimação, que chamava Escola Base. Mas você acusou? Como assim? Você noticiou? Então, eu noticiei, só que essa notícia entrou no meio do Jornal Nacional e a repercussão foi imensa. Movimentou todo mundo, toda a imprensa começou a cobrir, as outras TVs, rádios, todo mundo cobriu o caso da Escola Base. A Jovem Pan, na época, cobriu com um certo distanciamento, que eu acho que foi o correto. O Diário Popular, na época, não divulgou nenhuma notícia a respeito, mas todos nós, a Globo divulgou a história, a imprensa toda, Bandeirantes, SBT,
rádios, a própria Veja, Folha de São Paulo. Você pode só dar o Vamos lá, contexto vamos antes lá. da gente Não sei continuar? se eu vou me estender, mas você Não, vai... pode ficar à vontade, Tá. aqui o tempo é livre. Tá bom, então vamos lá. Bom, em 92, março de 92, eu estava na redação, como eu cobria a polícia, veio um telefonema para uma chefe de reportagem de um orelhão, não tinha celular na época, dizendo que quem ligou foi uma mãe de uma criança, dizendo que ela e uma outra mãe estavam na porta da delegacia porque havia uma denúncia de que professores, funcionários de uma escola chamada Escola Base, que era uma creche, uma escola de classe média particular, tinha uma denúncia, essas mães faziam uma denúncia de que os filhos teriam sido molestados, sofrido abuso sexual dentro da escola. E eu fui para lá. E eu chego na porta da escola, encontro as mães desesperadas, dizendo que os filhos poderiam ter sido abusados. Lá na delegacia estavam dois casais, a Paula Milling e o marido dela, o Maurício Monteiro. Professora, né, a Paula? A Paula, eles eram donos da escola, junto com o seu Shimada, Chico Shimada, e a dona Cida. Os 4 eram donos da escola. E depois, um pouquinho mais para frente, os pais de um menino que estudava também foi acusado desse suposto crime de abuso. E eu fui ali na delegacia, conversei com a Paula. Eu estou te falando tudo isso, mas existe um documentário que a gente fez para a Globoplay em 2022, o caso da Escola Base, que eu conto toda essa história. Eu vou assistir. Entendeu? Vale a pena para mostrar tudo que você tinha dito em relação ao trabalho da imprensa, da polícia, de um erro, acusando pessoas que eram comprovadamente inocentes. Mas eu estava falando, não estava nem pensando na escola básica. Tá. Eu estava falando dos casos... Você falou no geral, eu falei porque no isso geral. acontece até hoje ainda. Tem tantos casos hoje em dia acontecendo que depois eu queria até abordar um com você. Tá, mas continuando aqui na escola base, você pegou esse caso, uma acusação extremamente séria envolvendo crianças, e aí você entrevistou a Paula na delegacia. Entrevistei o delegado, conversei com o delegado, e o delegado falou, olha, a denúncia é grave e eu vou mandar essas crianças para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. E aí, isso era começo da noite, eu voltei para a redação. Antes disso, eu conversei com a Paula Milling, ela me pediu ajuda e eu estava com o microfone da TV e coloquei para ver se ela queria falar alguma coisa. Ela, desesperada, não, preciso de ajuda. E ela me contou ali que ela tinha perdido o pai, que era advogado, num assalto. Nossa. E eu acabei não gravando com ela e também não ajudei a Paula Milling. Entendeu? Vi o casal. Mas qual era a ajuda que ela queria? Ela queria que eu chamasse um advogado, alguém da família dela, sabe? Ela precisava de ajuda. Ela estava numa sala, ela diz que, ela confirma até hoje que ela foi espancada, torturada, para confessar que ela tinha participado do caso de abuso sexual contra os próprios alunos. Tudo isso era mentira. Mas aí o delegado falou que ia mandar fazer o exame de corpo de delito, eu voltei para a redação, falei, olha, daqui 24 horas o delegado vai ter uma prova, que ele considera prova. Voltei lá no dia seguinte, final da tarde, no meio da tarde, e o delegado me mostra um telex. Um telex era uma informação que chegava uma máquina, como se fosse de telégrafo. Tipo um fax? Tipo um fax? Não, é mais ou menos isso, mais ou menos isso, mas chegava lá, né, para o delegado, e chegou a informação que o menino, era um casal, era uma menina e um menino de 6 anos, que o menino tinha ferimentos compatíveis com violência sexual. Meu Deus. Quer dizer, para o delegado era uma prova. Claro. Né? Uma prova atestada pelo Instituto Médico Legal. Até hoje a gente faz matéria com base em laudos, na perícia do Instituto Médico Legal, né? Do Instituto de Criminalística. Né? A gente precisa dessa informação concreta. Claro. E aí o delegado falou, olha, eu vou indiciar, vou pedir prisão. E eu voltei para a TV, fiz a reportagem, entrou no meio do Jornal Nacional. Uma audiência absurda em 1994. Nossa, mas aí você eu tinha 2 anos de TV. Nossa, então foi o caso ali que provavelmente você pegou ele e falou, vai ser o caso da minha carreira isso aqui, ou não? Eu pensei nisso, não? sabe? Não, porque eu tinha filhas da mesma idade.
E aí eu fui tomado por uma revolta, sabe, me coloquei no lugar das mães que estavam desesperadas. Nunca pensei que fosse o caso da minha vida. Na verdade, se transformou num caso da minha vida por causa do erro que eu cometi. Então, para fazer o documentário Escola Base, um repórter enfrenta o passado, e o repórter sou eu, que está na Globoplay. Quem tiver interesse, quiser ver, eu conto toda a história sem filtro, sabe? A gente abre toda a história, o erro, desde o começo até o fim, né? Mostrando que essas pessoas foram acusadas injustamente. E virou o caso da minha vida, porque para fazer o documentário, o acervo da Globo fez um levantamento, eu fiz quase 3.000 matérias para a TV Globo. Naquela época? Em 30 anos, praticamente. Ah, tá. E eu já tinha 15 de profissão, né? Ah, sim, com certeza. Tá, e aí entrou na TV Globo e explodiu no Brasil inteiro. Sim. Aquela família começou a ser acusada, as 6 pessoas começaram a ser acusadas, mas, a princípio, com base também naquele laudo do IML. Como que ficou esse laudo? Então, esse laudo indicava que houve um crime de abuso sexual. E o delegado começou a investigar. Só que aí toda a imprensa foi para lá. E o delegado Edelso Lemos, que depois se aposentou, ele não teve o cuidado de determinar um sigilo. Hoje, qualquer caso, você acompanha, né? Sabe que você não pode citar nem o pai, nem a mãe, muito menos o nome da vítima. Se ela for menor de idade, nem quando é maior. Quer dizer, isso é um desrespeito, é uma segunda violência contra a pessoa que é vítima de uma violência sexual. Entendeu? Só que ele não decretou sigilo, a imprensa cobriu do jeito que ela quis. Quer dizer, alguns jornais, principalmente jornais aí populares, deram muito destaque, fizeram presunções, acusações, colocava lá a Kombi do sexo, porque o marido da Paula, que é o Maurício, ele eventualmente ele dirigiu uma Kombi para buscar as crianças em casa e voltava. Mas eles não, eu vou falar isso para o resto da minha vida, sabe, Giovana? Eu tenho 70 anos e vou falar isso, que foi o maior erro da minha vida e o caso que mais me marcou. Porque eu falo todo dia sobre o caso da Escola Base. Se você não me lembra, alguém me lembra. Hoje mesmo, conversando com uma colega da Folha de São Paulo, que trabalhou comigo no Jornal do Brasil, ela tem interesse em cuidar, em ver como é que o caso está hoje, me ligou, me pediu detalhes, eu mantenho contato com a Paula Milen até hoje, que é a principal vítima do caso da Escola Base, a gente conversa, ela vive uma situação precaríssima desde quando aconteceu o caso, porque ela foi abandonada pelo marido, a casa foi destruída, a escola foi destruída e ela ficou com 2 crianças. O marido dela era o Maurício? Maurício Monteiro. E ele também foi acusado? Ele foi acusado, só que depois ele acabou separando, ele já tinha problemas, tal, ele tocou a vida dele. E ela ficou com as 2 crianças, com todo esse ônus da denúncia que não era verdadeira. Esse caso, depois de 2 meses, é feito um novo exame no menino e se constatou que ele tinha um problema de constipação, tinha intestino preso, para ser um pouco mais claro, entendeu? E não tinha nenhuma prova de que havia violência sexual. Mas aí toda a tragédia para aquelas famílias, porque eram 2 casais, que era o seu Shimada e a mulher, era a Paula e o Maurício, e também mais um casal que eu não vou dizer o nome aqui, porque depois a gente tentou falar com esse casal no documentário, ela não quis gravar a entrevista e a gente manteve, mas o nome dela aparece na internet falando sobre essa questão, que ela foi presa injustamente, porque havia suspeita que na casa dela, um apartamento super minúsculo, pequeno, bem humilde, seria o local para onde as crianças eram levadas para supostamente ser atacadas e fotografadas e filmadas. Meu Deus, mas que fantasia enorme, né? Colocaram até um local, fotos, fotografias que nunca vieram, porque não existem. E aí, como que ficou quando saiu esse segundo laudo que comprovou que era tudo uma mentira? Uma mentira. Aí aparece um outro ponto paralelo, porque a polícia recebe uma denúncia que um americano, ele tinha uma piscina em casa e ele deixava as crianças do bairro nadar. E as crianças, às vezes, nadavam nuas, ele fotografava, tal. Ele chegou a ser preso, porque achavam que as crianças da Escola Base eram levadas para a casa dele.
E ele tinha um hobby fotográfico, ele virou jornalista, ele está aí, ele pode dar um depoimento sobre isso. Já conversei com ele, na época do documentário a gente fez uma entrevista com ele, sabe? Ele chegou a ser preso por isso. Porque ele tirava crime. foto das crianças peladas na casa dele. Ele tirava fotos ali, na piscina. Ele era um hobby dele. Não tem nada a ver com isso. Nunca teve nada, mas a polícia levantou a suspeita. Tanto que levantou a suspeita que levou as mães com as crianças para tentar reconhecer o lugar. E as crianças falavam o quê? Não tinha nada a ver. Nunca teve nada a ver. Você vê o tamanho desse caso. As pessoas, o meio jornalístico ainda se fala muito. Eu vou muito em faculdade. Amanhã, por exemplo, eu vou numa faculdade, já tive em algumas, para falar sobre jornalismo investigativo. Eu falo que sou um repórter de boletim de ocorrência. Mas todo mundo quer falar sobre o caso da Escola Base. E há 30 anos eu assumo o meu erro. Agora ficou mais público e conhecimento não só no meio jornalístico, por causa do documentário. O documentário conta o erro ponto a ponto. O meu erro, o erro da polícia, o erro da justiça. Chegou a decretar a prisão dessas pessoas. Tá. A maior parte dos jornais da época, né? Que todo mundo noticiou isso. E o